Indignado, indignado mesmo. Recebi do ministro Meirelles, da Fazenda, um alentado documento, 20 e tantas páginas, explicando a moda dele, a famosa PEC 241, que no Senado tem o número de PEC 55. Projeto de emenda constitucional, número 55 no Senado. E ele tenta explicar aqui como o equilíbrio das contas ajudará na retomada do crescimento econômico. Ele estabeleceu isso em alguns itens: aumento da confiança, retomada do investimento privado, crescimento econômico, emprego e renda, mais recursos disponíveis para investimento e consumo e queda de juros estrutural. Minha gente, esse Meirelles não entende nada de economia. Ele é um bancário. Ele sabe vender cheque especial com juros de 320% ao ano e cobrar juros de 480% ou mais no cheque especial. A minha indignação é absoluta. Essa proposta quer simplesmente liquidar com o Brasil. Ela joga todo o peso de um tal ajuste fiscal em cima do povo, das pessoas mais pobres, protege, estimula e beneficia os rentistas, os grandes bancos e os donos do capital. É um absurdo total. Ela vai provocar a marginalização de nosso povo, que é um povo de mais de 200 milhões de habitantes, e eu fico aqui imaginando um Brasil semelhante à Colômbia, um Brasil com maras, com grupos de bandidos, porque é isso que leva à marginalização, bandidos organizados e violentos, com rituais iniciáticos de crimes, assassinatos, completamente abandonados pelo Estado. Me perdoe a indignação, mas essa indignação é levada a todos os brasileiros. Com o pessoal do meu gabinete, nós preparamos aqui um trabalho. O que este governo espera da famosa PEC 55? É esse o número dela no Senado. O ministro Henrique Meirelles mandou para o Congresso uma peça de ficção de 26 páginas, artisticamente encadernada, e com um longo anexo de perguntas e respostas, a fim de justificar o raio da PEC 55. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso pode dispensar de ler o papelório e se concentrar exclusivamente na página 21, sob o título Como o equilíbrio das contas ajudará à retomada do crescimento econômico. Vejamos, um a um, cada efeito que Meirelles anuncia em relação à nova PEC, um novo projeto de emenda constitucional. No total são 6. Trata-se da essência do que o governo espera com a aprovação da medida. É claro que se algum deles não funcionar, mas os outros funcionarem, teremos um resultado razoável. A economia, todos sabemos, não é uma ciência exata. Entretanto, ela funciona de tal forma que todos os resultados são a mais acabada falácia, os resultados das propostas do Meirelles. Produto exclusivo da imaginação do Meirelles, da sua inocência sobre economia ou de uma profunda má-fé contra o povo brasileiro. Vamos examinar uma a uma das suas propostas. Primeiro efeito da PEC de Meirelles, segundo ele, é estabelecer a autoconfiança no Brasil. Nada mais falso, minha gente. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará na retomada do crescimento econômico, mas a existência de demanda efetiva na economia, isto é, o fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição para comprar. O investidor produtivo tem em vista o mercado, não as intenções de Meirelles ou a sua demagogia neoliberal, mistificadora. Enfim, a confiança empresarial é feito do crescimento econômico e não da causa. Assim, demolimos essa conversa mole de que o Meirelles vai restabelecer a autoconfiança do Brasil na economia. O segundo efeito esperado pelo Meirelles
e que ele manda a todos os senadores como defesa da sua proposta, dele e do Temer, é a retomada do investimento privado. Outra ficção, ligada à primeira. Como eu, investidor, vou investir se a economia está numa depressão de cerca de 8% acumulado em 2 anos? A taxa de desemprego alcança 12% e a renda de todos os brasileiros está em queda. Vou inventar ou vou investir em produção e quem vai comprar? Na verdade, a confiança que se está construindo é exclusivamente para os especuladores financeiros que não dependem da demanda de produtos e serviços, mas da disposição do governo de pagar juros escorchantes sobre a dívida pública. E esse é o objetivo da PEC 241 ou 55 no Senado. Mostrar aos especuladores, aos picaretas do capital vadio, que o governo, à custa do sacrifício do povo brasileiro, está disposto a pagar com cortes na educação, na saúde e nos investimentos, sacrificando o povo brasileiro de uma forma extraordinária. É, me perdoem a força da expressão, uma canalice absoluta. O outro efeito, o terceiro efeito do Meirelles, crescimento econômico, ele diz. Não há a mais remota possibilidade de algum crescimento econômico resultar de um regime fiscal de congelamento de gastos correntes, de congelamento de investimentos. Crescimento econômico, numa situação de depressão como aquela que estamos vivendo, exige ampliação de gastos fiscais, seja gastos correntes, seja de investimentos. Esta é a primeira lição de economia estimulada por métodos keynesianos, os métodos que tiraram os Estados Unidos com o New Deal da miséria que estava no governo do Roosevelt. O efeito de crescimento do déficit fiscal é imediato, como se reconhece no próprio documento de Meirelles, só que mascarado por um raciocínio falacioso sobre o aumento da dívida, que na verdade a dívida cai com o crescimento do PIB. Se o governo investe, a economia funciona, a arrecadação aumenta, o produto interno bruto cresce, a dívida diminui nessa relação e disso nós não temos nenhuma dúvida. Portanto, esse efeito de crescimento econômico, essa retração e essa recessão, que é recusada até hoje pelo Fundo Monetário Internacional, é mentira ou é canalice. O quarto efeito, emprego e renda. Percebam bem o que eles tentam fazer para que nos iludamos com isso. Outra absoluta falácia. Emprego e renda são resultantes de uma economia em crescimento e só aparecem na primeira fase de um processo de expansão quando devidos a uma política deliberada de gastos públicos deficitários, nunca pelo congelamento de despesas fiscais. Já o crescimento derivado da ampliação de gastos públicos deficitários contribui para a expansão do emprego e da renda, gerando um círculo virtuoso de crescimento da economia e reduzindo a relação dívida-PIB. A dívida do Brasil só vai diminuir quando o PIB crescer. O quinto efeito, mais recursos disponíveis para investimento e consumo, diz o raio do Meirelles com o documento que desavergonhadamente nos envia para o Senado. É inteiramente falsa essa argumentação. Na medida em que o setor público congela gastos orçamentários, é imediatamente reduzida a demanda de bens e serviços do próprio setor público sobre a economia privada, congelando oportunidades de investimento e consumo reais, não financeiros. Se a economia está em depressão, como é o nosso caso, o setor privado, mesmo que tenha recursos disponíveis para investimento, como de fato tem aplicados na dívida pública, ele os tem aplicados na dívida pública, não realiza investimentos reais, porque não tem demanda, conforme mencionamos até aqui. Portanto, é mais uma ilusão, uma mentira e uma canalice. O sexto efeito do Meirelles,
queda de juros estrutural. Para começar, o que quer dizer essa história de queda de juros estrutural? Não quer dizer nada. É uma palavra jogada ao vento. Esta é a mãe de todas as falácias. A taxa básica de juros, chamada Selic no Brasil, nada deve às forças do mercado, ou como o regime fiscal proposto pelo Meirelles. Nada deve também ao regime fiscal, mas obedece exclusivamente às determinações do Copom, que, por sua vez, condiciona as decisões do Banco Central. É o Banco Central, em última instância, que determina a taxa de juros, e, na prática, ele obedece às determinações do mercado financeiro especulativo, comandado pelo Itaú e pelo Bradesco no Brasil, que indicam os seus diretores. Afirmar que a taxa de juros é estrutural, aliás, eu insisto, ninguém sabe o que quer dizer isso, vai cair por conta do regime fiscal proposto, é enganar a sociedade brasileira e preservar uma política monetária, para dizer o mínimo, absolutamente criminosa. Conclusão, minha gente. Se as postulações de Meirelles são todas falsas, quais são, afinal, os objetivos ocultos mantidos na PEC do fim do mundo? Em síntese, trata-se de dar o passo final na construção do Estado mínimo, conforme a pressão constante sobre a economia brasileira, exercida pelos formuladores do famoso Consenso de Washington. Para isto, é fundamental destruir o incipiente estado de bem-estar social que construímos ao longo de décadas, a fim de garantir espaço para a especulação financeira, o que se constata pela proposição absurda do congelamento dos direitos sociais previstos na nossa Constituição e o silêncio absoluto em relação a medidas para agravar financeiramente o sistema financeiro. Querem cortar tudo, mas liberam todos os recursos originados do corte dos investimentos sociais, dos investimentos públicos do Estado, para pagar a famosa dívida interna, dívida pública, que tem os juros controlados pelo Copom, pelo Banco Central, nas mãos dos especuladores, dos rentistas e do pessoal que domina o mercado financeiro, o capital vadio. Embutido nessa PEC está igualmente o propósito de reverter o processo de industrialização brasileira, de forma a nos tornar uma economia exclusivamente agroexportadora, com mínimo de mão de obra e salários relativamente mais baixos e com fraca contribuição do mercado interno, que de outra parte se considera dispensável, tendo em vista a forte concentração de renda que existe no Brasil e que eles pretendem ampliar. De renda e de terras. Inclusive, agora, querem liberar a propriedade de terras brasileiras para estrangeiros, grandes proprietários, investidores e fundos de pensão. E a produção deve ser exportada. A manipulação financeira, ao final, há de coroar no modelo Meirelles a desestruturação da indústria como consequência de uma política cambial assassina da produção interna. O real sendo valorizado impede as exportações. E nós que estamos vendo a indústria brasileira diminuir ano a ano, vamos nos transformar num país produtor de commodities, um país que produz grãos para o mundo, celeiro do mundo, mas com um povo que não tem o que comer. Em 80, a Malásia, a Coreia do Sul, a Tailândia e a China produziam industrialmente menos do que o Brasil. Hoje, nós produzimos cerca de 10% ou 12% do que eles produzem. Isto vem de longe, a financiarização vem de longe. Mas agora, com essa derrubada da presidente Dilma, que errava muito, que realmente tinha dificuldades de governar, que caiu nas mãos do Levi e que aplicava essa visão neoliberal também em certa medida, eles querem liquidar com o Brasil.
O vice-presidente dos Estados Unidos, na Argentina, outro dia, dizia aos argentinos: por que vocês querem se industrializar se vocês são os celeiros do mundo? Estamos sendo reduzidos à época da colônia, produtores de commodities, de matéria-prima. E a agricultura intensiva, mecanizada em alta escala, desemprega, ao mesmo tempo em que o governo do Temer e do Meirelles abandonam completamente a pequena e média agricultura e a agricultura familiar, que são responsáveis por 70% daquilo que o povo come. Vamos produzir trigo, milho, milho, basicamente, para fazer soja, para fazer a ração do gado de países desenvolvidos, e o nosso povo não vai comer, não vai viver. E o resultado disso é uma marginalização brutal, organização da violência, grupos de jovens como as maras na Colômbia, completamente abandonados pelo Estado ao Deus dará, sobrevivendo na violência, na falta de educação, na falta de perspectiva e de esperança. Minha gente, o que o governo espera, caso a PEC 241-55 no Senado seja aprovada? De acordo com o documento enviado pelo ministro da Fazenda ao Congresso para explicar a medida, há uma imensa desproporção entre o proposto e o desejado. Na realidade, usando uma linguagem franca, pode-se dizer que esse projeto de emenda constitucional pode ser dividido em 3 componentes básicos. 1. Componente de pura ignorância do financiamento da economia, a saber, a ideia tosca e louca de que, cortando gastos públicos, a economia volta a crescer. Recorrentes lições históricas, desde o New Deal dos Estados Unidos e do novo plano da Alemanha, ambos da década de 30 do século passado, mostram exatamente o oposto. Ou seja, em depressão, é fundamental recorrer ao aumento de gasto público deficitário para estimular a retomada da economia. A economia cresce e a dívida diminui em relação à economia com o crescimento. O corte amplia a recessão, leva o povo à miséria, à violência e ao desespero. Segundo, um componente de crueldade, a saber, a tentativa de impor a carga do ajuste, do tal ajuste, exclusivamente sobre os pobres, ficando os ricos com todas as vantagens da especulação financeira intocada pela PEC do fim do mundo, que leva no Senado o número 55 e foi a PEC de número 241 na Câmara Federal. Terceiro, um componente, me perdoem a franqueza, de extrema imbecilidade, na medida em que os cortes nos gastos públicos determinam uma espiral descendente de queda do PIB, aumento do desemprego e o próprio aumento da dívida pública em relação ao produto interno bruto, contrariando o principal objetivo explícito da medida, que é atrair a confiança do empresariado. Minha gente, eles estão liquidando o Brasil, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão utilizando o poder em favor do mercado, dos rentistas, dos financiadores e dos bancos. Não há sensibilidade social, não há espírito público nisso. Por isso, eu que sou do PMDB e sou amigo do Temer, eu votei contra o impeachment da presidente Dilma. E eu fui o principal opositor da política da Dilma. Mas a Dilma tinha assumido conosco o compromisso de convocar eleições. Íamos discutir a economia, os destinos do Brasil, que tipo de sociedade nós queremos fazer e na qual nós queremos viver. Eleição direta era a solução. Mas o Temer foi impulsionado por economistas liberais, por interesses do mercado, por interesses geopolíticos de países mais desenvolvidos que o nosso, e está nos jogando numa guerra civil no médio prazo, minha gente. Me ajudem, pelo amor de Deus, a divulgar essas ideias. E o Congresso Nacional está sendo mobilizado com fisiologia. Eles dizem que querem cortar gastos,
mas estão fazendo emendas de aumento de salário, distribuindo emendas para a base dos deputados e dos senadores, nomeando em cargos públicos indicados pelos partidos e pelos parlamentares de uma forma desbargada e sem limite. Estão gastando centenas de milhões de reais para aprovar essa barbaridade que joga o Brasil numa crise nunca vista em nossa história. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos combater isso. Que maravilha os rapazes das escolas, paralisando tudo e dizendo não à PEC 241, 55 do Senado, a essa reforma do ensino que não é discutida com ninguém. São as questões do Brasil discutidas hoje, nas salas das embaixadas, nos corredores dos bancos, e o interesse dos brasileiros está sendo marginalizado. Minha gente, dizem que eu estou queimando a minha história política, que como a Globo, a mídia, apoia toda essa barbaridade, eu estou sendo liquidado como um possível candidato a qualquer cargo a ter os votos populares. Mas será que um mandato vale menos do que a história futura e a felicidade do Brasil? Será que o interesse público não deve prevalecer neste e em qualquer momento, a qualquer ambição eleitoral? Eu faço um apelo a vocês que me escutam até agora. Me ajudem a divulgar esse texto. É um texto elaborado por mim e pelos companheiros do meu gabinete, que analisa com cuidado esta bobajada, esse crime que querem cometer contra o nosso país. Minha gente, nós temos que resistir nas escolas, na rua e no Congresso, e eu fico pensando, será que o Congresso brasileiro, o parlamento, é tão idiota a ponto de engolir e trocar por fisiologia de cargos e de alguns pichulecos e benefícios o futuro do Brasil? Eu peço, pelo amor de Deus, pelo amor que eu tenho ao país, pelo destino que eu sempre dei à minha carreira política e ao meu mandato, vamos enfrentar esta PEC porque ela acaba com o Brasil e nos joga numa situação de violência absolutamente desnecessária, inadmissível para um país e um povo maravilhoso como é o nosso. Minha gente, vamos à luta, deem retweet a esse meu texto, me ajudem a divulgar. Nós temos que resistir, porque nós somos brasileiros.